Gravação iniciada. Bom, pessoal, retomando então a nossa pauta. Agora nós temos o item 38, recorrentecimento ATOL. Teria uma solicitação de sustentação oral por videoconferência, o patrono não se fez presente, então eu passo a palavra autorizando para relatar. Cimento ATOL, infelizmente o patrono não está presente, a gente continua o julgamento conforme o regimento permite, sem a presença do patrono. Então, autorizando Cimento ATOL 38. Então, a minuta está na faixa T, pedi para os colegas abrirem lá. O 40 foi retirado de pauta, presidente? Foi, né? Ok, obrigado. Bom, trata-se de recurso voluntário, que julgou contra a acordo da DRJ, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade. Trata de pedido em que o contribuinte pleiteava o deferimento de pedido de restituição e declaração de compensação. Eu vou ler o relatório, não só por ser pequeno, mas porque eu me ative aos dados, números de PERDECOMPs que foram apresentados. E no recurso voluntário, ele se refere ao mesmo ano calendário, é um pedido de restituição de saldo negativo, mas no recurso voluntário ele traz um PERDECOMP que comporia esse saldo negativo, estranho aos autos. Ele não tinha feito referência a esse PERDECOMP nas duas instâncias prévias, na instância recursal, que é a DRJ, e na decisão lá para a DRF, no caso, que comporia o crédito. Então, essa nova PERDECOMP, que comporia o crédito no saldo negativo do ano em questão, vem aparecendo no recurso voluntário, e eu fiquei impossibilitado de fazer uma crítica, porque não há nenhum tipo de referência a esse PERDECOMP. Então, vou adiantando logo o meu voto é por não conhecer do recurso, ou negar provimento, porque ele pede, como ele pede exatamente a consideração, vamos dizer assim, o cômputo do crédito que está inserido nessa PERDECOMP, e eu nego esse. Por quê? Porque ele não trouxe isso aos autos. Ele é como se ele estivesse inovando as suas razões recursais. É por essa razão. Não é que ele esteja apresentando uma nova PERDECOMP, mas ele está renovando as suas razões recursais. Então, comparei aqui com os PERDECOMPs que foram analisados, e isso não foi analisado antes. Então, lendo aqui o relatório, né? No caso da DRJ, trata-se de despacho decisório emitido pela DERAC São Paulo para não homologar as compensações formalizadas pela contribuinte nas DECOMPs relacionadas nas tabelas 1 e 2. São duas tabelas. Então, ele traz duas tabelas aqui uma obra aqui do lado. A PERDECOMP de final 2682, 1682, 7555, 6865. E segundo aquela autoridade, né, a contribuinte, que é CCB Simpor Cimentos, incorporou a Cimento ATOL, que aparece aqui na pauta, né? Então, quem veio aos autos foi a CCB. Posteriormente, a incorporadora transmitiu os seguintes PERDECOMPs utilizando o saldo negativo do mesmo ano em questão, 2005, né? Apurado pela incorporada. Aí aqui é um PERDECOMP
de novo, ele repete aí os mesmos PERDECOMP, 1662, 7555 e 6865. Então, apesar de ser uma outra empresa, mas o CNPJ é o mesmo, na verdade, a PERDECOMP continua mesmo, inclusive o crédito é o mesmo, mas só reportando aí que houve uma incorporação. Entretanto, anteriormente, a própria incorporada teria transmitido essa decomp aí de final 2682, mas isso já está reportado lá em cima. É só para ficar bem claro quais são as PERDECOMPs que até o momento vieram aos autos, né? Ademais, na DIPJ 2006, verificou a autoridade competente que não houve apuração de saldo negativo. Cientificado do ato de não homologação das compensações e intimada a efetuar os pagamentos dos débitos devidamente compensados, a CCB, que é a incorporadora, na qualidade de sucessora por incorporação de Cimento Atol, apresentou manifestação de conformidade, na qual destaca os seguintes excertos. Como podemos constatar da tabela anexa, bem como pela PERDECOMP de final 1662, o valor de 740 mil foi compensado com o imposto de renda sobre aplicações financeiras das instituições bancárias arroladas mencionadas no documento 1. Palavras da manifestante. Já com relação ao valor 1.096.000, constante da tabela 2, do relatório do senhor auditor, cumpre esclarecer que a impugnante compensou com o valor de 1.778.000 da ARF anexo, compensação essa informada através da PERDECOMP final 2682, proveniente do saldo apurado em 31 de 12 de 2005. Palavras da manifestante. Diante da compensação acima, restou um saldo de 692 mil em 31 de 1 de 2006. Diante do saldo informado acima, em 5 de 11 de 2007, a impugnante, palavras dela, compensou o valor de 429 mil através das PERDECOMP final 7555 e final 6865. Vale esclarecer que o saldo a compensar de 692, informado acima, foi devidamente corrigido pela Selic, o qual atingiu, na data das compensações, o valor de 863 mil. Diante de tais esclarecimentos, pretende haver demonstrado e corroborado pelos documentos que instruíram a presente defesa. A DRJ deferiu parcialmente a manifestação de conformidade apresentada, através do acordo citado, tendo em vista que foram confirmadas nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras retenções de IRRF sobre aplicações financeiras de 606 mil. E foi confirmado um DARF incidente sobre as receitas de juros sobre o capital próprio de 1.778.000, ambos para o ano calendário 2005. Cientificado, o contribuinte apresentou um recurso voluntário em que argue que o saldo deferido, no caso, 924 mil, refere-se a valor compensado via outra PERDECOMP, e traz essa PERDECOMP de final 5009. Asseverou a recorrente. Ora, no presente caso, a estimativa mensal de RPJ relativa ao mês de dezembro de 2005, que compôs o saldo negativo de RPJ do ano de 2005, foi objeto de pedido de decompensação final PERDECOMP 5009, apresentado pela recorrente em 31 de 1 de 2006, pelo que o fisco teria até o dia 31 de 1 de 2011 para cientificar a contribuinte sobre a homologação ou não do referido pedido, sendo certo que durante esse período não houve qualquer manifestação do fisco. Ante o exposto, dúvidas não restam de que, em observação à regra, tal o débito relativo à estimativa mensal referente ao mês de dezembro de 2005, enquanto insistindo pelo que tal parcela deve ser integrada, considerando ele requer uma homologação tácita pelo PT.
Assim, ao contrário do entendido pelo acordo recorrido, a recorrente faz jus ao saldo negativo de RPJ no valor declarado no PERDECOMP, nos PERDECOMPs, e não somente ao saldo negativo de 1.460.000, pelo que as compensações aqui discutidas devem ser integralmente homologadas. E da retenção na fonte, além disso, o acórdão recorrido também deve ser parcialmente reformado na medida em que deixou de reconhecer uma pequena parcela dos valores correspondentes ao imposto de renda retido na fonte em decorrência do recebimento de rendimentos de aplicação de renda fixa, que compõe o saldo negativo da PERDECOMP de final 1662, isso porque o valor do imposto de renda retido da recorrente a tal título faz a quantia de 607 mil. E o acórdão recorrido apenas reconheceu o valor de 606 mil. Então, para resumir, no recurso voluntário, ele diz, olha, tenho duas razões de defesa. O meu saldo tem uma outra parcela, meu saldo de 2005 tem uma outra parcela, um outro crédito, uma outra composição, que seria, na estimativa de dezembro, ele fez uma compensação, PERDECOMP final 5009. E esse R$1.000, esse valor da retenção aqui de imposto de renda na fonte, não era 606 mil. Ele entende que era 607 mil e alguma coisa, então existiria uma diferença aí entre o valor deferido e o valor que ele pleiteia. Presidente, é isso o relatório. Posso passar ao voto? O senhor está sem microfone. É que eu acho que o apoio que ia falar, Adriana, você levantou a mão, né? Não, eu não levantei não, presidente. É que eu acho... Tá bom, então acho que é algum problema aqui no meu computador. Tá bom, então pode passar o voto, Luizano. Bom, o recurso ao CARF é tempestivo e, portanto, dele conheço. O litígio se refere ao saldo negativo de RPJ no calendário 2005 da Companhia de Cimento Atol, sociedade que foi incorporada pela CCB Cimentos do Brasil. Na DIPJ, não foi originalmente, claro, né? Não foi apurado o saldo negativo de IRPJ. Mas em pesquisa a busca da verdade material, em julgamento de primeira instância, foi pesquisada nos sistemas da Receita Federal confirmação das alegações que fez o contribuinte em manifestação de conformidade, quais sejam o valor de 1.000 de retenção, realmente ele requereu 607 mil, isso é uma das razões de defesa, né? E o valor de 1.778.000 de recolhimento de DARF, compensação informada através da PERDECOMP 2682. Da primeira retenção, 607 mil, foi concedido da primeira instância frente às DIFs apresentadas, juntadas aos autos, um montante de 606 mil. Sem que o recorrente tenha feito prova dessa diferença aí de praticamente R$1.000. O segundo recolhimento foi reconhecido integralmente e compôs o cálculo do saldo negativo do ano calendário 2005. Mas em recurso voluntário, o recorrente traz já argumento novo. O saldo negado de 924 mil, que foi a diferença que restou, referir-se a valor compensado via PERDECOMP número tal, final 5009, para a quitação da estimativa de dezembro. Tal argumento não foi levado à primeira instância. Repito abaixo os argumentos levados à primeira instância. Aí eu repito aqui as palavras dele em sua manifestação de conformidade, que foi bem sucinta. O saldo credor de RPJ, calculado para o mês de dezembro, seria a estimativa, e folha 175, foi justamente a retenção sobre as aplicações financeiras de 607 mil. Não constou lá na DIPJ essa alegação que ele está fazendo aí, de que compensou com o valor de um DARF, dos quais foi reconhecido em primeira instância, frente às DIFs juntadas aos autos, o montante de 606 mil, daí também a diferença
daqueles R$1.000 que ele também pleiteia. Bom, aqui eu vou trazer o embasamento legal da comprovação, primeiro do contencioso e da apuração do crédito. Mas, em suma, presidente, eu estou achando que eu voto por reconhecer uma inovação nas razões de defesa e nego o provimento, porque eu acredito que eu não posso agora recomeçar a apuração para apurar uma PRDECOMP que não tinha vindo até agora os autos e que não faz, inclusive, vamos dizer assim, coerência com a DIPJ e com os documentos até então anexados. Quanto àqueles R$1.000, aquilo ali é o que está, ele não trouxe nenhum elemento que pudesse confirmar o valor 607 mil. Os elementos que tem nos autos são os comprovantes de rendimento de 606 mil. Então, na verdade, o improvimento seria integral, porque nos dois fatos, nos dois requisições do contribuinte, eu estou negando o provimento. Então, eu trago o artigo 16, onde diz quais são a oportunidade de trazer as razões de defesa e eu voto por nego provimento ao recurso, presidente, assim que voto. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Questão de inovação. Eu fiquei só com dúvida o seguinte, ele está pedindo compensação do saldo negativo do ano calendário 2005. Na DIPJ, ele não informou saldo negativo. E ainda assim, a unidade de origem foi lá e foi verificar a existência. Na DECOMP, quando ele informa, eu estou até abrindo o processo aqui para tentar ver, quando ele informa o crédito, normalmente ele informa o crédito, saldo negativo, um determinado valor que provavelmente não bateu com a DIPJ, mas na DECOMP ele informou corretamente o saldo negativo, digamos que ele alegava ter, e mostrou a composição, porque às vezes o que acontece? Ele vai lá e diz saldo negativo, do ano calendário 2005, ainda que não tenha informado na DIPJ, e vai e coloca lá, composto de quê? Estimativas e retenção na fonte. E aí essa estimativa de dezembro, ela estaria na DECOMP e pode ter sido extinta ou não por essa outra DECOMP. Eu não analisaria aqui o mérito dessa outra DECOMP, mas eu queria saber, essa estimativa de dezembro de 2005, ela foi analisada lá no despacho decisório, o despacho decisório, tipo, indeferiu o saldo completo, porque na época não tinha compensação, ou ele sequer informou essa estimativa. Isso é que eu fiquei meio com dúvida, entendeu, conselheiro Lisandro? Porque, às vezes, a gente tem um saldo negativo que ele alega, composto em parte de fonte, em parte de estimativa, e essa estimativa teria sido compensada com outra DECOMP. E, às vezes, a gente não aceita porque a DECOMP foi indeferida, não sei o que lá, ou em nenhum momento isso constou no pedido inicial dele. É isso que eu fiquei na dúvida. Não constou, Giovana, só que eu não estou bem possibilitado de abrir aqui o processo. Eu vou sair e entrar de novo, viu, presidente? Porque eu precisaria, diante da dúvida da Giovana, entrar no processo e ver lá, se me certificar novamente, que eu já tinha feito isso, a me certificar de que essa PERDECOMP de final 5009 não está lá constando como componente do crédito. É isso, Giovana? É que a estimativa, na verdade, ele põe lá a estimativa como componente do crédito. No despacho... Não, mas a estimativa, ela compôs o crédito e foi deferida pelo contribuinte, porque ela foi paga através de uma compensação do crédito de aplicações financeiras. Eu falo isso no voto, entendeu? Isso foi, é por isso que ficou realmente um pouco incoerente. Já que a estimativa de dezembro já tinha sido computada e deferida, então ele está trazendo um fato novo, ele diz, não, mas tem um outro valor de crédito que seria devido a essa compensação. Então, seria até como se ele tivesse pago, não só tivesse direito ao crédito, como pago duas vezes, porque já foi quitada essa estimativa através da compensação com os 107 mil, que deferiu-se 106 mil. Então, isso aí foi visto sim.
Agora, ele trouxe um fato novo aí, que não foi um fato que apareceu depois. Inclusive, ele diz que foi uma PERDECOMP que ele teria apresentado em janeiro de 2006, mas houve uma homologação tácita, não sei o que. Isso nada ele tinha trazido, eu não tenho como ver isso de forma originária, porque isso aí não é uma coisa que eu não tinha visto. Então, como eu acho que isso é uma razão que ele tem que trazer à primeira instância, eu tenho duas opções. Ou eu anulo a declaração da DRJ, ou eu não conheço, ou indefiro, ou não dou provimento ao pedido de crédito, tendo sim em vista que ele não levou isso à segunda instância. Eu não estou falando nem, desculpa, na primeira instância, eu não estou falando nem do despacho decisório, porque o despacho decisório, ele pode ser eletrônico, né? Então, aí existe um prejuízo a essa instrução, né? Mas o despacho decisório não foi eletrônico, não. Esse que estava abrindo aqui. Ele foi manual. É por isso que eu falo em homenagem... exato. Eu falei em homenagem ao princípio da verdade material, foi verificado, mas com certeza... Desculpa, né, Giovana, que esse processo faz um pouquinho de tempo que eu relatei. Mas é isso mesmo. Eu vou sair e voltar, porque eu não estou com um processo aqui, viu? Aí fica difícil. Eu dou uma olhada aqui, conselheiro, não? Lisandro. Fala. Enquanto Giovana dá uma olhada aí. Posso, Giovana? Sim. É só uma questão processual. Esse fato novo aí, ele surgiu antes da manifestação do contribuinte, né? É um fato novo que trouxe ao saldo, mas não surgiu depois da manifestação. Crédito é saldo negativo do ano calendário 2005. Ele diz que ele tinha uma PERDECOMP apresentada em janeiro de 2006, ou seja, não era um fato novo, entendeu? Não é um fato novo. É um fato que ele alega que já existia, inclusive, teria ocorrido uma homologação tácita. É uma discussão, isso é uma discussão. Só que é uma discussão que eu acho que ele não poderia trazer isso no recurso voluntário. Ele tem que trazer isso lá na primeira instância. A questão é o quê? A composição do crédito. Inclusive, em relação a esse mês em específico, foi feita essa verificação. E foi feito que ele tinha feito o pagamento via compensação de retenções na fonte. Então, ele vem dizendo, não foi bem isso, eu tenho uma compensação por mesmo mês, que foi uma compensação feita de um outro saldo negativo de outro ano pretérito, entendeu? Mas nesse fato aqui, não é um fato novo. Entendi. Não, eu acho que para mim tá claro, porque assim, minha dúvida é porque tem aquelas decomps que ele indica o saldo negativo, e quando você vai lá na DIPJ, que ele não indicou saldo negativo, ele tem a composição de todas as estimativas e de todas as fontes. E no despacho decisório, o que é que acontece? Às vezes a unidade de origem homologa parcialmente, por quê? Porque ele reconhece parte do fonte e ele reconhece parte das estimativas. Aí, normalmente, ele analisa mês a mês qual a estimativa que ele homologou, que ele não homologou. Pelo que eu vi aqui, o contribuinte ele não informou a origem do crédito corretamente. A unidade de origem, num esforço de buscar o princípio da verdade material, tratou de ver qual era o saldo negativo sem que ele tivesse informado, conseguiu reconhecer uma parcela, e aí, depois disso, ele discorda da forma como a unidade de origem compôs com informação que não constava antes. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar o conselheiro, estou tranquila para votar. Não tenho mais dúvida, não. Eu olhei aqui o despacho decisório. Qual é a página? Eu consegui abrir aí. Qual é a página? Agora, é porque quando eu abri, eu acho que eu não botei a numeração, aí só está a numeração de... a folha 80, deixa eu ver aqui. Folha... É porque eu já estava olhando do PDF, a folha... Aqui, 35 do PDF. Sim, tá, é verdade, não foi mesmo eletrônico, não. 37, né? Mas não tem essa questão da composição das estimativas, e pelo visto,
ele não informou nada na DIPJ, então não tinha informação da composição do saldo negativo. A unidade de origem que foi buscar a composição, na hora que ela busca e que ela identifica uma parte de fonte, uma parte de estimativa, ele vem com outra alegação de composição que nunca constou, na verdade. Então, eu acho que, nesse sentido, está correta aí a decisão do conselheiro Lisandro. Não, é que aconteceu o seguinte, o despacho decisório na DIPJ não tinha imposto, não tinha saldo negativo nenhum, né? Aí se negou no despacho decisório. Aí ele trouxe uma informação dela, não, eu teria. Aí se fez uma outra análise. E aí ele agora está dizendo, não, eu teria mais do que... eu teria mais do que ele se analisou nessa manifestação, efetivamente. A DIPJ está dando processo também. Está imposto a pagar. Dizendo, não, eu tinha mais do que vocês estão dizendo aí. E do que eu disse, manifestação de conformidade, que é o pior, né? E ele não, como ele não informou o saldo negativo, ele não informou a composição das parcelas originalmente, porque se ele tivesse informado, ele teria lá todos os meses e teria lá o mês de dezembro, qual seria a composição da estimativa de dezembro. E aí o despacho decisório teria se manifestado acerca da compensação ou não, se houve homologação tácita. Então, a gente teria que analisar realmente, de fato, uma informação aqui que em nenhum momento constou do processo. Só dar uma olhada aqui, né? Ô, presidente, quer que eu peça vista para a gente dar uma olhada melhor? Não, eu já entendi. É que acontece o seguinte, ele nas DECOMPs, ele disse que só fez o orçamento por original de retenção. Esse que é o problema. Ele não informa, exatamente, ele não informa o crédito. Na verdade, ainda tem, além da retenção, uma estimativa compensada. É isso que ele quis dizer, entendeu? Agora aqui, ele trouxe isso só em sede de recursal. Não, eu também. Tá, então, pessoal, vou coletar os votos. Doutor Lisandro, então, está negando provimento ao recurso por inovação na argumentação do contribuinte em relação à impugnação. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Eu acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Acompanha a relatoria também, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. 38. 39, doutora Giovana, assunto conhecimento, concomitância de parte, simulacro FI1, parece que é coisa simples, concomitância. Então, em apreciação 39, ultrassonografia Winston M. de Andrade. Doutora Giovana, relatoria. Eu vou pedir um segundo aqui para abrir, porque eu perdi aqui esse processo, eu vou tentar resumir, ele foi uma PRD-COMP
que ele alega pagamento indevido a maior, cujo crédito estaria informado num determinado processo administrativo. Ele preenche lá na DECOMP que o crédito estaria num processo administrativo. Quando a unidade de origem foi analisar e foi buscar o crédito, esse processo administrativo era um processo de consulta à legislação tributária, que era inclusive em relação à alíquota que ele teria para fins do lucro presumido, aquela questão da atividade, se era 8%, 32%, era um processo de consulta. E nesse processo de consulta, a unidade de origem até reconheceu que, em tese, ele teria direito a aplicar a alíquota de 8% no 32%, mas não era um processo que reconhecia o crédito especificamente. Ele botou isso como, esse processo administrativo, como sendo o que teria o crédito. Aí a unidade de origem disse, olha, esse processo que você está alegando que tem o crédito, na verdade é um processo de consulta, e com isso fez um despacho decisório manual e indeferiu o pedido, porque disse que aquele processo informado não tinha crédito líquido e certo para compensação. Ele entrou com impugnação, a STJ manteve a decisão, dizendo que aquele processo administrativo não tinha crédito. Nisso, ele vai e entra na justiça. Ele apresenta recurso voluntário, mas ele entra judicialmente para requerer o reconhecimento do crédito da compensação. E o processo seguiu, mas nisso, antes dele ter a decisão judicial, ele entra com recurso voluntário, que é o que a gente vai analisar. E aí, a recorrente, ele apresenta no recurso voluntário, ele havia pedido sobrestamento do feito para julgamento da ação ordinária, número tal, e o deferimento dos pedidos de compensação. E aí a recorrente, ela junta o acordo de apelação, cópia de jurisprudência do CAF, comprovando de trânsito em julgado de uma ação, petição, íntegra de acordo de apelação, cópia do despacho da unidade de origem. Em seguida, já anos depois, na verdade em 2018, a SAORT da Delegacia de Vitória, ela dirige um ofício ao CARF, no qual informa a existência de ação de execução judicial promovida pela recorrente, cujo objeto da ação poderia ser coincidente com o objeto do recurso voluntário. E aqui ao ofício ele anexa a petição para ajuizamento, ou seja, teve uma ação ordinária para o reconhecimento do direito do crédito, e depois a execução, onde ele efetivamente, a gente vai ver, ele pede a restituição já judicialmente. Então, meu voto vai ser no sentido de reconhecer a concomitância e não conhecer do recurso, e eu peço que vocês vão direto ao voto. Trata o presente processo de 25 pedidos de compensação formulados em DECOMP, cujo crédito invocado de pagamento indevido a maior de RPJ encontra-se informado no DECOMP principal, final aí 2769, no valor original de 130 mil. Segundo constou da DECOMP, o crédito invocado teria sido informado nesse processo administrativo, aí, final 2005-93. Aí eu mostro a tela aí da DECOMP, onde ele informa. Não constando qualquer informação sobre o crédito, as DECOMPs foram baixadas para análise para tratamento manual. A unidade de origem emitiu o despacho decisório, o qual indeferiu os pedidos de compensação, tendo em vista que esse processo informado tratava de um processo de consulta, sem o reconhecimento de qualquer direito creditório em concreto. E aí transcrevo aqui um trecho do despacho. O contribuinte apresentou manifestação, através do qual alega, em síntese, que por meio do processo final 2005-93, restou reconhecido o direito de compensar o IRPJ recolhido a maior em razão da utilização do percentual de 32% para apuração da base estimada, ao invés do percentual correto de 8%, pelo prazo de 5 anos contado da extinção do crédito tributário, ou seja, da data do pagamento. Acrescenta que a jurisprudência do CARF e judicial que autoriza o recolhimento de RPJ na sistemática do lucro presumido no percentual de 8% para prestação de serviços hospitalares. A turma da DRJ julgou improcedente a impugnação, pois entendeu que não havia direito líquido e certo de compensação reconhecido nesse processo administrativo. Ainda resignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, através do qual reitera os argumentos de defesa colacionados na manifestação e aduz a necessidade de sobrestamento do processo em face de decisão proferida em série de agravo nos autos da ação ordinária número tal. Antes que o processo vire a julgamento,
a recorrente, aí tem isso, quando ela recorreu, ela tinha entrado com a ação, mas ainda não tinha trânsito em julgado. Antes do recurso vir a julgamento, a própria recorrente atravessou petição, na qual informa trânsito em julgado da ação ordinária, através do qual a mesma obteve provimento parcial para recolher o IRPJ na sistemática do presumido, com a base estimada no percentual de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL. No que concerne as receitas de prestação de serviços hospitalares, excluídas as simples consultas médicas, é o normal. Também reconheceu o direito à compensação dos valores pagos indevidamente e considerou o prazo prescricional de 5 anos, contados a partir da interposição da ação judicial. Aí transcrevo aqui o dispositivo do acordo. Na petição, a recorrente reforça o pedido para que seja julgado procedentes pedidos formulados no recurso administrativo com anulação da autuação. Ele fala anulação da autuação, mas é um pedido de compensação, né? Primeiramente, frise-se que não se trata de autuação, mas sim de pedido de compensação. A impropriedade no termo utilizado, entretanto, não prejudica o pedido da contribuinte. Em verdade, no processo de consulta, a Receita Federal já havia reconhecido que a recorrente desenvolvia atividade de prestação de serviço hospitalar, o que autorizava a calcular a base de cálculo estimada do IRPJ e CSLL nos percentuais de 8% e 12%, respectivamente. Não obstante, o processo de consulta estabelece a interpretação da lei em abstrato, mas não se presta para apurar o crédito tributário e sua liquidez. Para fim de compensação do direito creditório, faz-se necessário que o contribuinte requeira a compensação e demonstre a certeza e liquidez do seu crédito tributário, informando o tributo, o período de apuração, os comprovantes de pagamento e os valores da inscrita contábil, apurados na inscrita contábil. Por essa razão, acertadamente, o despacho decisório não reconheceu o crédito pleiteado, posto que não havia nos autos quaisquer documentos que permitissem a apuração dos valores que ensejariam a compensação, na verdade, da liquidez, né, apurar a liquidez do crédito. Conforme relatado, após a petição do contribuinte que noticiou o ajuizamento da ação pelo qual pleiteou o reconhecimento do direito de apurar a base de crédito no percentual de 8%, o CAF recebeu um ofício da SAORT de 30 de outubro de 2018, no qual a unidade de origem informa a existência de ação de execução judicial promovida pela recorrente, cujo objeto coincide com o pedido realizado no presente processo. Na ação de execução, a recorrente pretende efetivar a compensação de crédito de RPJ e CSLL oriundo do pagamento indevido em razão da diferença de percentual utilizado para apuração dos tributos, 32% ao invés de 8%, vide trecho da petição da ação executiva. Aí eu coloco aqui a ação executiva, o objeto da ação. Resta claro que a recorrente optou pela via judicial para fins de recebimento do crédito tributário oriundo de pagamento indevido à maior de RPJ e CSLL e que o objeto de sua ação de execução coincide com o conteúdo do pedido formulado nos presentes autos. A opção do contribuinte pela via judicial implica a desistência do recurso interposto conforme súmula CAF número 1. Dessa forma, voto por não conhecer do recurso em face de desistência tácita do contribuinte a partir do momento que optou por receber seu crédito por precatório judicial. E há de se ressaltar que o prosseguimento do presente recurso ensejaria duplo ressarcimento ao contribuinte, pois receberia o valor no âmbito administrativo e judicial. Conclusão, voto por não conhecer do recurso em face de renúncia do contribuinte à instância administrativa. Alguma dúvida, pessoal? Alguns esclarecimentos? Então, vou colher os votos, doutor Dornelas. Relator. Doutor Lisandro. Acompanho, relator. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutor Rafael. Acompanho, relator, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, item 39 da pauta ficou não conhecer do recurso e resistência de concomitância, por unanimidade de votos. O item 40, estou dizendo, eu tinha perguntado, não saiu de pauta não, vai ser apreciado agora. É pró-engenharia, novamente é conhecimento do recurso, concomitância de PAF e ação judicial. Então, a relatoria está previsando... A minuta está na pasta-feira. Uhum. Bom, presidente, eu vou resumir rapidamente de que se tratam os autos,
e depois ler alguns trechos que eu acho que é importante, apesar de ser um não conhecimento, mas requer uma ciência do que leva ao não conhecimento, mais ou menos como o processo da Giovana, antes do intervalo, em que são vários fatos que são trazidos aos autos. Então, eu concluí aqui pelo não conhecimento, apesar de estar aberto aí a outros entendimentos. Mas o que aconteceu? O contribuinte, ele é um prestador de serviços. Então, ele recolheu o Simples Nacional de várias competências aí. Quais são as competências? Várias competências de 2011 e 2012. Ele recolheu o Simples Nacional como sendo prestador de serviço do município de Serra, no Espírito Santo. Só que, por algum entendimento diferente, ele resolveu retificar a sua declaração de Simples Nacional para mudar o município. O município não seria mais o município de Serra, seria um outro município, acho que Linhares, também no Espírito Santo. O que aconteceu, segundo o entendimento da Receita, nesse caso, ele não tem como fazer uma compensação do imposto devido. Ele tem que recolher de novo o Simples Nacional e pedir restituição daquilo que foi recolhido para um município diferente, porque o Simples, no caso do valor relativo a serviços, ele é direcionado diretamente para o município, para o caixa do município originário. Se ele muda esse entendimento dele para um novo município, não há um caixa único para fazer esse tipo de compensação, porque ele pede essa compensação. O X da questão é esse. Esses débitos ficaram em aberto, porque ele tinha recolhido com a eleição de um município, mudou e ficou devedor. Aí, como ele ficou devedor, ele foi excluído do Simples Nacional. Paralelamente a esse processo de exclusão, ele entrou com um pedido de judicial, né? Ele impugnou lá o processo de execução judicial, trazendo esses argumentos na ação de execução judicial. E na ação judicial, ele pede também a suspensão dos efeitos desse ato de exclusão aqui, porque estão interligados. O ato de exclusão, não há outro débito aqui. São esses débitos, exatamente esses débitos aí do Simples Nacional. Mas precisa haver essa apuração, entendeu? Mas ele leva isso também à ação judicial. Ele não discute só os débitos, no meu entendimento. Ele leva também os efeitos desse ato aqui de exclusão do Simples Nacional. Inclusive, ele se refere lá nos autos da ação judicial ao número do despacho decisório. Então, e ele pede no recurso voluntário a suspensão desse processo. Ele traz esse termo, o entendimento dele é esse, né? Mas os termos que ele usa é esse, suspender este processo administrativo de discussão, de exclusão do Simples, até que o processo judicial seja resolvido, que, na verdade, é mais ou menos aquilo que eu estou deferindo, que eu estou propondo, porque eu também acho que se ele está discutindo o débito, não só o débito, ele pede que isso tenha um efeito na discussão nacional, a Receita deve simplesmente suspender os efeitos desse ato aqui e esperar que a Justiça resolva, no Judiciário se resolva. Isso na minha opinião, é uma concomitância, entendeu? Há concomitância aqui, não há como dar uma decisão condicional, olha, de acordo com o que aconteça lá no Judiciário. É por isso que eu fui nesse sentido, por isso que quando o presidente chamou pela matéria, está como não conhecimento, porque a minha proposta é essa, é não conhecer do recurso, até como o próprio
pede o contribuinte, no sentido de que se aguarde o decidido no judiciário, porque provavelmente o judiciário tem esse poder, né, de chegar e fazer a compensação entre municípios. Como é que eles vão fazer, eu não sei, mas o contribuinte não precisa ser chamado a pagar 2 vezes, né? Agora, foi ele que deu a razão a esse imbróglio todo, porque ele primeiro recolheu no município, aí depois ele foi e mudou, não se atinou que isso não é tão fácil a se fazer. Inclusive, a Lei Complementar 123 tem um artigo que eu ponho no meu voto que diz isso, né, que ele não pode fazer compensação desse tipo de destinação, então ele acaba ficando com uma pendência de débito fiscal, né? Bom, então, trata-se de ato declaratório executivo da DRF Vitória 870730, ou seja, esse número é importante porque é o número que vai ser referido na ação judicial de 2014, folha 2542, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional a partir de 1 de 2015, tendo-se vista a existência de débitos com a Secretaria da Receita Federal, os quais não estavam com a exigibilidade suspensa. Aí os débitos, competência 2 de 2011, vencimento 21/3, 19 mil, 5 de 2011 e etc. E vai até 12 de 2011. É o ano 2011 só, não tem 2012, não, 2011. Aí aqui vem a DR, o relatório da RJ, que é bem curto, né? Cientificado com a R em 2014, em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte alega em síntese apertada que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente. Junta documentos, cista vasta legislação e doutrina e requer o cancelamento da exclusão. A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por entender que os débitos encontravam-se em situação de exigibilidade, passados 30 dias do ADE, e respectivas pendências motivadoras, sendo correta a exclusão do contribuinte, ou seja, dentro daqueles 30 dias ele não conseguiu uma suspensão da exigibilidade dos débitos. Constam nos autos telas de folhas 43 a 117 e a informação DRF Vitória, eu acho que está errado, é folha 12 e 15, desculpa, folha 118 e 120, que demonstram quais dentre os débitos motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade no término do prazo de regularização. A citada informação demonstra, aí eu colei aí, mas essa informação fiscal de que se valeu a decisão de piso, ela vai historiar o que aconteceu. Então, por meio do correio eletrônico, a PFN, né, solicitou à Delegacia de Vitória informações para subsidiar a defesa da União nos autos da ação ordinária, e põe o número da ação ordinária. Em sua mensagem, informa que a contribuinte por engenharia objetiva a anulação de lançamento tributário do Simples Nacional, /ISS, ou seja, estou entendendo aqui que a sua parte é referente ao ISS, referente às competências 2 de 2011, 5 de 2011 e 3 de 2012. Para tanto, a contribuinte alega que a empresa prestadora de serviços e que, por um erro material, ao efetuar o lançamento no sistema do Simples Nacional, inseriu que tais serviços teriam sido prestados no município de Serra, quando, na verdade, foram prestados no município de Linhares, todos do Espírito Santo. Em razão disso, o recolhimento dos impostos foi direcionado para o município de Serra, tendo a parte autora recolhido devidamente os valores vencidos. Afirma ainda que, constatado o equívoco, a parte autora efetuou uma declaração retificadora para alterar o município de prestação de serviços, alterando de Serra para Linhares, considerando que o pagamento correspondente já havia sido feito na declaração original. Por fim, assevera
de acordo com o despacho, que, apesar disso, foi notificado pela Prefeitura Municipal de Linhares e pela Receita Federal para que procedesse ao recolhimento dos impostos devido. O débito da ação já foi inscrito em dívida ativa, conforme informação do autor sobre o número tal. Consta a situação fática nos termos acima para essas análises, segundo o despacho. Conforme informado pela própria recorrente, nas apurações do Simples, ela pagou o DAS, ela declarou o ISS seria devido a outro município, que não o da localização de seu estabelecimento. Tomando como exemplo o período de 2 de 2011, a contribuinte informou que o ISS seria devido a outro município, ou seja, Serra, quando pagando o DAS com esse perfil, ou seja, com ISS para o município de Serra. Posteriormente, retificou sua apuração para informar o ISS devido ao município de localização de seu estabelecimento, ou seja, Linhares. Nesse momento, o sistema verifica o perfil do DAS anteriormente pago e confronta com o novo perfil do débito apurado. E, se for o caso, já apresenta ao contribuinte os valores complementares a pagar, que eu acho que é o que está sendo cobrado, né? É o que aconteceu, por exemplo, na apuração de 2 de 2011, pois o contribuinte, na apuração original, informou que o ISS seria devido ao município de Serra e pagou o DAS com esse perfil, porém retificou que seria devido ao município de Linhares. Com isso, a contribuinte passou a ser devedor de ISS para o município de Linhares e credor perante o município de Serra, embora os valores sejam os mesmos, os entes federados são diferentes, não podendo, nesse caso, haver compensação entre si. Ademais, após o recolhimento do DAS, os valores são repassados aos referidos entes envolvidos, conforme perfil da apuração. Vejamos como está a apuração de 2 de 2011, ele vai e faz a descrição, eu acho que ficou claro que é o que está requerendo é o ISS mesmo, parte do Simples Nacional. Item 9. É de se ressaltar que se agregar a receita corretamente, bem como definiu o município, de destinação do ISS é uma obrigação do contribuinte, conforme inciso 5 do parágrafo 4A do artigo 18 da Lei Complementar 23. Conforme é do conhecimento, o Simples Nacional não tributo. Aí no item 11 ele traz o parágrafo 11 também. No Simples Nacional é permitida a compensação, tão somente de créditos para extinção de débitos para o mesmo ente federado, e relativos ao mesmo tributo. Situações similares ocorreram nos meses de 5 a 2011 a 3 a 2012. Ou seja, segregação e pagamento de ISS para um determinado município e retificação. Diante do exposto, revela-se que a inscrição legislativa está de acordo com a legislação e os valores em cobrança estão com base na declaração da própria contribuinte, não tem nenhuma interferência por parte da Receita Federal. Por fim, com relação ao processo administrativo 2015-90, que está em pauta, que versa sobre impugnação à exclusão do Simples, tendo em vista a tempestividade, o processo é encaminhado à DRJ, e como se viu, a DRJ indeferiu, né? Cientificado em 20 de 2 de 2017, a decisão de primeira instância, a interessada interpôs recurso voluntário. Aí eu vou trazer o recurso voluntário da interessada, e ela vai fazer, de novo, o histórico do processo, mas esse primeiro parágrafo é importante. Preliminarmente, roga a recorrente pela suspensão do trâmite do presente processo administrativo, em vez que as questões de fato e de direito lançadas nesses autos estão sendo analisadas pelo Poder Judiciário nos autos da ação anulatória tal, final 5004, ajuizada pela recorrente em desfavor da União, no qual consta, inclusive, decisão de primeira instância que julgou procedente os pedidos feitos pela empresa na demanda judicial para anular o lançamento tributário do Simples Nacional /ISS, referente às competências 2 de 2011 a 5 de 2011, 3 de 2012, constante do ato declaratório executivo DRF Vitória 870730, que é o ADE desses autos. Nessa mesma sentença, foi confirmado pelos magistrados, singular decisão interlocutória, de folha 114,
que havia concedido antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do débito tributário formalizado na notificação do PML e tal, e os efeitos do ato declaratório, ou seja, ele está dizendo que, segundo os documentos anexos, que uma decisão preliminar judiciária suspendeu os efeitos desse ato aqui de exclusão que estamos discutindo. Além disso, consta dos autos da ação de execução, palavras do contribuinte, proposta pela União em desfavor da recorrente, cujo objeto é justamente o débito em questão, decisão no qual o preclaro juiz de direito suspendeu por citação executória anulatória. Por tais razões, nos quais se comprovam mediante os documentos que instruem esse recurso, requer espera recorrente, do recurso voluntário, que o prosseguimento deste processo administrativo de exclusão do Simples Nacional seja suspenso até que a decisão judicial acima reportada venha transitar em julgado. Da defesa de mérito, em vez de sendo ultrapassado a tese, ele vem trazendo suas razões que a gente já conhece aí, já relatei. Ele vai trazer as razões que eu já falei, histórico todo. É isso, presidente. Esse é o relatório. Posso passar para o voto? Sim, acho que pode passar para o voto também, claro. Bom, defende a recorrente que os débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional estão sendo analisados nos autos de ação anulatória, na qual constaria a decisão de primeira instância, julgando a procedente os pedidos da empresa para anular os débitos constantes no ato declaratório, e trago aqui a colação da defesa. Noticia em seu recurso voluntário, inclusive a suspensão dos efeitos do referido ato declaratório. Aí também colo a citação dele. Mas o ADE citado é justamente aquele que está sendo discutido neste processo administrativo. Ou seja, conforme a prescrição da súmula número 1 do CARF, deve a autoridade administrativa acompanhar os deslindes do processo judicial, já que o contribuinte renunciou às instâncias administrativas. Então, eu trago a colação da súmula, né? Sendo apenas cabível apreciação pelo órgão, julgamento de matéria distinta. Não há matéria distinta. Bom, enfim, eu voto por não conhecer do recurso, presidente. É como voto. Alguma dúvida adicional, pessoal? Eu estava com dúvida antes. Ele deve não conhecer o recurso, estava suspendendo o ato até o julgamento da decisão lá no judiciário, mas não foi isso não, né? Quando eu compreendi que não é isso. Não, é isso. É isso sim. Mas não pode. Assim, você está reconhecendo, então, uma prejudicialidade externa e não conhece o recurso? É a súmula, né? É a súmula. São diferentes. Você está dizendo o seguinte, ó, eu não conheço o recurso e o ato aqui ele vai ser convalidado na esfera administrativa. Isso é uma coisa. Sim. É isso que eu entendi que você fez. Tanto é que eu não fiz nenhum comentário. Posso é que você chegar assim, eu não conheço o recurso, vou suspender aqui até julgamento final no judiciário. São duas coisas diferentes. Isso não. Aí eu teria que dizer que eu estou conhecendo, né? E negando o provimento, mas eu não estou conhecendo. Depois que eu entrei em maiores detalhes, eu talvez coubesse aqui no meu fechamento dizer voto por não conhecer e a unidade de origem deve acompanhar a ação judicial, porque ele não está excluído do Simples. Na verdade é essa. Agora, ele tem que ter vitória no seu pleito administrativo. Ele já incluiu o ADE no processo. Se ele não tivesse... administrativa, não é isso? Tá falando? Isso. Se ele não tivesse lá se referido ao ADE, o ADE não seria motivo de ação judicial. Então, acho que não poderíamos julgar, porque o processo os débitos estavam suspensos ou não estão suspensos. Sim ou não?
Mas, no caso aqui, ele incluiu os efeitos para esse ADE. Então, por isso eu acredito aqui que faz parte dos pedidos lá no Judiciário o ADE. Não é só o débito. Essa é a minha dúvida, inclusive. E as duas coisas. Ele foi no ADE, quem moveu quem moveu a ação judicial não foi ele. Ele foi executado. Então, nos autos da execução, ele vem dizer, não, eu peço não só a extinção, já que eu já paguei, eu paguei para o município errado, mas eu já paguei. Então, eu peço a extinção, eu não sei se o judiciário vai definir isso, eu não sei. Mas o judiciário é o judiciário, né? E peço a suspensão do ADE, porque são ligados, interligados. Não tem como desvinculá-los, segundo ele. Então, por isso que eu acho que não adianta eu aqui dar uma decisão e depois, sem saber o que aconteceu no judiciário. Eu acho que a Receita tem que se pautar, segundo a própria súmula, e o decreto 7235 também, que tem um artigo similar, tem que se pautar. Talvez coubesse, eu posso colocar uma chamada, né, para que a unidade de origem acompanhe o processo e dê os destinos que... eu não sei qual termo que eu poderia usar, mas como eu não estou conhecendo, coerente com o que eu votei lá no voto da Giovana, eu não coloquei nada, porque só não conhecia. Posso colocar algum tipo de chamada nesse sentido, se o meu voto for vencedor, claro, e se a turma concordar. Lisandro, só uma dúvida. Na ação judicial, ele pede o cancelamento do ADE, porque é uma coisa que o juiz pode dar liminarmente a suspensão dos efeitos, mas se ele não tiver feito o pedido formal de cancelamento do ADE, quando a decisão for julgada, não necessariamente, eu não sei como é que a Receita faz, se ela vincula ou não, tu estás entendendo o débito com o respectivo ADE, entendeu? Porque aqui não está claro se ele pediu o cancelamento. Não está claro, pois é isso. O que eu estou interpretando são os termos dele próprio, entendeu? Mas quem moveu a ação, como eu falei, não foi ele, foi uma ação... Aliás, é uma ação anulatória, né? Então foi ele, uma ação anulatória. Foi ele sim. Então, esses são os termos que ele trouxe ao processo, a esses autos aqui, de que ele pediu a suspensão do processo, dos efeitos do ADE. Então, eu de forma que posso colocar uma chamada nesse sentido, que não conheço, porque há concomitância, mas que a DRJ, a unidade de origem, acompanhe os deslindes do processo judicial ação tal e lhe dê os efeitos nesses autos, que sejam cabíveis. Não sei, o termo assim. Eu só me senti impossibilitado de conhecer, porque eu acho que há concomitância. Eu acho que eu entendi a posição da Bárbara aqui, que eu também foi o que ficou na dúvida, que acho que foi a mesma coisa que o Dornelas questionou, é que existem dois objetos, digamos. Um é o ADE que excluiu. A outra é existência de débitos inscritos na Procuradoria. Então, o ADE, ele é uma decorrência natural, existe uma ligação lógico consequente ali, que em havendo débitos na Procuradoria, a consequência é a exclusão. Em não havendo débitos, ele seria mantido. Então, a gente não pode separar uma coisa da outra como se fossem estanques. Mas, ainda assim, então, na verdade, existiria, eu entendo, talvez um caráter de prejudicialidade. Na verdade, uma coisa, ele discutiu o débito, a existência ou não de débito na Procuradoria, que se isso foi objeto do recurso dele, nessa parte a gente não vai conhecer. Agora, para realmente eu reconhecer a concomitância, a minha dúvida ele questionou especificamente a validade do ADE na justiça, porque se ele não contestou judicialmente, e ele contestou só o débito,
seria um caso, na verdade, de prejudicialidade externa. Tipo assim, eu vou suspender o processo até que se decida na justiça se esse débito existe ou não existe, ou uma outra posição, eu não reconheço prejudicialidade externa e vou analisar do ponto de vista da existência do débito naquele momento, foi válido o ADE e mantenho o ADE, entendeu? Eu reconheço do recurso, mantenho o ADE. Só deixa eu ler aqui. E aí, só para concluir meu raciocínio, Lisandro, e aí seria uma questão de a unidade de origem. Na verdade, a gente, tipo, quem reconhece prejudicialidade externa, suspenderia o processo. Quem não reconhece, provavelmente manteria o ADE e a unidade de origem, seguindo a decisão judicial que determinou a suspensão do ADE, os efeitos, até verificar se existe débito ou não, iria suspender o ADE. Quando tivesse o trânsito julgado da ação, se favorável ao contribuinte, a consequência natural a ser aplicada pela unidade de origem era o cancelamento do ADE. Mas não a gente aqui não conhecer. Na verdade, sim, talvez o resultado no frigir dos ovos seja o mesmo. Mas, se a gente reconhecer, de fato, a concomitância, tem que ter a certeza de coincidência do objeto. Mas o que eu estou entendendo é que aqui ele ataca o ADE e o fato da existência do débito, que a gente não poderia mais analisar se existe ou não existe débito, porque, de fato, essa parte existe a concomitância, né? E em relação à validade ou não do ADE, é decorrência, né? Seria para a gente rapidamente o que já consta do meu relatório e do meu voto, mas eu vou ler aqui na folha. Deixa eu ver qual é a folha. Folha 142 dos autos, a decisão interlocutória do Dr. Roberto Gil Leal Faria, que é juiz federal na ação de judicial que ele moveu. Assim colocado... É anulatória, só você... É anulatória. Ação anulatória de débito. Em razão de débito colocada, revogo, no ponto, a decisão de folha 94 e defiro a antecipação dos efeitos da tutela nos termos do pedido formulado pelo autor. Olha só, ele pediu lá, hein? Pediu no judiciário, né? Para suspender a exigibilidade do débito, formalizado na notificação PME de número tal, e os efeitos do ato declaratório executivo DRF Vitória 870730, que é o que está compondo esses autos aqui. Bem como para determinar a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos negativos até decisão final. Intime-se, comunique-se, cite-se. Então ele pediu lá. Ele pede. Não tem como conhecer, eu entendo assim. Olha só, eu entrei no processo no TJ do Espírito Santo, ele pediu realmente. A decisão do juiz tem o seguinte, o relatório da decisão do juiz. Assim, requeriu a antecipação dos efeitos de tutela para a elegibilidade do crédito determinado, ademais, determinando-se ademais a liberação de certidão possível de débito efeito negativo e a suspensão dos efeitos do declaratório executivo DRF 20 870730. Ele requereu, sim. Está liquidado. Essa seria a decisão do juiz, está dentro, você já viu o processo lá no TJ do Espírito Santo, está lá. É a decisão da Vara Federal de Linhares, dentro do processo. Aí que o juiz depois defira a decisão da tutela, mas ele está relatando o pedido do autor. O pedido do autor envolveu também a suspensão dos efeitos do declaratório. Está bem claro, a decisão do juiz está bem claro no relatório. Entendeu? Na parte inicial. Então, também minha dúvida é que a suspensão dos efeitos ainda é uma consequência, é feita certidão negativa. Então, certeza. Ele discute, ele tem que ter a petição inicial, porque uma coisa é, olha... Não, mas mas peraí, o juiz está relatando a petição inicial. Vocês estão dizendo que o juiz relatou errado a petição inicial. Não, eu estou querendo dizer que os efeitos, suspensão de efeito, não é o objeto. O objeto que ele está discutindo, que eu estou entendendo, é existe débito ou não existe débito. Esse é o objeto da ação.
Aí, o que é que ele pede? Liminarmente, emissão de certidão negativa, que não é o objeto da ação, e a suspensão dos efeitos do ADE, que não é o objeto da ação. O objeto da ação, especificamente, é declarar se existe débito ou se não existe débito. Eu estou entendendo isso também, por isso que eu perguntei se na petição inicial ele tinha pedido o cancelamento do ADE. E, liminarmente, a suspensão até o final do processo, né? Sim, mas aí tem que ver o processo inicial. Tem a petição inicial, tem a inicial dele, o ideal era inicial. Porque a suspensão do ADE... O relatório do juiz, aí eu me fiz por... E a palavra dele também, o recurso voluntário, ele traz esses termos e faz esse pedido, inclusive. O termo que ele usa é esse, suspensão dos efeitos. Usa esse termo. Mas... Eu acho que o correto, até se o contribuinte fosse... Se ele ele devia ter pedido anulação dos débitos e, por consequência, também a anulação do ADE, porque anulando os débitos, por consequência, se anula, deve anular o ADE. Mas isso está pedindo para a gente efetivamente reconhecer, é mais uma questão processual. Não, ele pediu a suspensão dos efeitos. Se vocês acham que isso aí, pelo fato de ter usado esse termo, não abrangeu a anulação, eu teria que abranger a anulação da competência, eu entendo. Eu entendo que não. Não, o contribuinte litiga uma ideia lá, ele não pede anulação, ele pede, eu quero só sem decepção negativa, então não está litigando o ADE. Ele não falou em cancelamento, não, interpretação, eu não acho coerente. Isso é a mesma coisa, e tu sabe o quê? Desculpa, Dona, se eu te interrompi, só um parênteses. Quando o contribuinte entra para reconhecer um determinado direito creditório, até aquele processo que ele diz assim, não, eu peço que reconheça o meu direito de recolher com a alíquota de 8%. E aí o juiz vai e diz, reconheço o seu direito, mas ele não pediu compensação. Para ele pedir a compensação, ele tem que ter um pedido específico para a compensação. Eu não posso dar compensação porque ele não pediu. É uma consequência. Mas, processualmente, é diferente. Uma coisa é você receber um crédito por precatório, outra coisa é você compensar. Desculpe, mas aí você está falando o seguinte, ele não falou de compensação nesse processo. Aqui é diferente. Ele falou do ADS, de suspensão dos efeitos. Vocês estão se pegando é que ele não falou de cancelamento. Aí tudo bem, é um detalhe que vocês estão se pegando. Mas que o ADE está pedindo, a suspensão dos efeitos está pedindo no processo. Inclusive, no recurso dele, no ponto 1 da defesa preliminar, ele coloca assim, ajuizado pelo recorrente em favor da União, no qual, inclusive, decisão de primeira instância, que julgou procedente os pedidos feitos pela empresa na demanda judicial para anular o lançamento tributário do Simples Nacional. Eu estou lendo as competências tais e tais. Bárbara, eu estou lendo aqui o relatório do juiz que falava da petição inicial. Ele disse que o recorrente pediu a liberação da certidão negativa, a suspensão da atividade do crédito efeito de tutela e a suspensão dos efeitos do ADE. Isso é o juiz falando aqui na decisão dentro do processo. Então, ele pediu a suspensão do ADE. Agora, se vocês acham que ele tem pedido cancelamento para declarar concomitância, é um outro posicionamento. Parece que o ponto de divergência é se essa suspensão é uma decorrência ou ele para ter concomitância, ele tem que pedir no mérito a anulação. É isso. Eliminar e anula no mérito. Se ele pediu isso, é uma concomitância. Aí parece que essa divergência. Então para Bárbara, Giovana, e também eu me faço acompanhar, eu preciso da inicial para confirmar isso aí, para saber se ali é uma decorrência de efeito ou é realmente concomitância. Me parece que é isso. Eu estou errado, Bárbara e Giovana? Tá bom, então vocês pedem. Eu já acho que o ADE está litigado. Então, na verdade, se ele usar suspensão de efeitos ou cancelamento, para mim é indiferente. Está sobre o efeito dos efeitos. Quando ele fala de suspensão de efeitos, a gente pode cancelar dessa suspensão. Aí eu vou dizer, suspender por quanto tempo? Indefinidamente é cancelamento. Então, tá bom, eu acho que, na verdade, seria o caso de pedir abrir uma diligência para converter em diligência e pedir a inicial.
tem problema. Nesses processos do Simples, normalmente o contribuinte ele se refere mesmo com esse termo, suspensão dos efeitos. Se a gente rememorar aí... A concomitância... Aí é questão. Qual o sentido da concomitância, Heitor? É que o contribuinte está abrindo mão da discussão administrativa porque ele já entrou com ação judicial. Se ele não pede anulação lá, não há concomitância. Mas lógico que ele está querendo que se anule lá. Ele está dizendo, eu já paguei tudo. Você suspende os débitos, já foi pago. Você suspende o ADE. É lógico que essa argumentação do cancelamento está ali. Eu não tenho dúvida que o efeito vai ser anulação. A todo o processo judicial, a questão do ADE ser cancelado ou não tem como se vincular. Ele está dizendo, eu paguei no município errado. Tem débitos em duplicidade. Aí você vai dizer que, na verdade, o ADE não está litigado lá, eu acho complicado, mas é um posicionamento. Ele pede suspensão dos efeitos. Ele não pede cancelamento, é verdade. Agora me parece que é uma ação anulatória de débito fiscal. Mas você pode estar certo, mas também a gente pode estar certo. Eu acho que, sana dúvida, a diligência para poder pedir inicial. Não, aí a questão é anulação dos débitos que devem ser a exclusão. A discussão é a seguinte, eu acho que não é bem isso não, está certo ou está errado. Eu não preciso de nenhum tipo de anulação, de pedido de anulação do ADE, para eu achar que tem concomitância nesse processo. Eu acho que do jeito que está aqui, ele pedindo a suspensão dos efeitos e anulação dos débitos em si, dada a vinculação e toda a descrição do pedido dele, ele está litigando o ADE sim na justiça. É isso. Aí quem acha que não, talvez possa, olha, eu vou me certificar que ele realmente só pediu anulação do débito. Eu não vejo como desvincular, litigar judicialmente do jeito que ele está litigando, que suspendeu o ADE, pedir certidão positiva. Mas com a diligência podia até prejudicar o contribuinte. Mas vai que a diligência, na petição não tem nada. A diligência, ou eu peço diligência, no sentido, e aí tem que votar essa preliminar antes do mérito. Sim, sem dúvida. A gente vota e vê se... Não, vou colocar em votação. Então, agora aqui, eu estou dizendo que eu vou votar contra, esse ponto eu debatendo aqui. Não está em votação, mas tá bom. Então, a doutora Giovana levanta a preliminar de ter uma diligência para requisitar a petição inicial do contribuinte. Não, veja só, eu vou falar ainda assim. Na verdade, eu acho que o efeito, o resultado, vai ser o mesmo, entendeu? E, na verdade, eu não quero prejudicar o contribuinte, eu preferia até tomar uma decisão aqui que seja até a mais, digamos, satisfatória, digamos, para o contribuinte nessa situação. Então, se eu não reconheço a concomitância aqui, talvez seja até mais prejudicial ao contribuinte. Em outros casos, eu acho que a gente não pode fazer essa interpretação ampliativa do objeto da ação. Mas, considerando que é um contribuinte do Simples, considerando que é uma decorrência lógica entre o pedido do cancelamento dos débitos, da anulação dos débitos, ainda que o objeto não esteja perfeitamente identificado, a gente não tem a petição, né? E não seja, a suspensão dos efeitos seja uma decorrência lógica, né? Na medida que você cancela os débitos, a decorrência lógica, né? É a decorrência do ADE, e o juiz se manifestou acerca da suspensão dos efeitos da ADE, eu vou presumir que talvez tenha havido uma impropriedade até no requerimento, mas que ele está abarcando a ADE, até porque eu acho que isso vai ser mais benéfico para o contribuinte, a gente não conhecer nesse momento. Agora, num determinado momento, que o reconhecimento da concomitância, nessa interpretação, digamos, extensiva, e possa vir a prejudicar o contribuinte, eu vou ter um posicionamento diferente. Então, assim, nesse sentido, eu vou acompanhar o relator do jeito que está, pelo não conhecimento. Eu vou fazer essa interpretação extensiva do pedido dele, para reconhecer a concomitância. Eu não acho que seja interpretação extensiva alguma. Só vou fazer esse porém. Eu não entendo, não. Eu acho que está no objeto da ação judicial, o ADE, inclusive os efeitos de cancelamento estão no objeto da ação. Não estou fazendo interpretação extensiva alguma.
Pois não. É o entendimento do que é o objeto da ação. Me permite uma palavra? Pois não. Me permite uma palavra? Bem um pouco coerente com aquilo do processo que a Giovana também não conheceu, eu adicionarei uma indicação de que seja prudente que a delegacia acompanhe o processo judicial, já que nós não estamos conhecendo, e dê os destinos coerentes com o que lá decidido. Então, um termo nesse sentido, acho que não quero prejudicar o contribuinte de forma alguma, apenas eu acho que continuar no processo administrativo não seria produtivo. Então, pessoal, a doutora Giovana acompanhou o relatório. Eu vou acompanhar o relatório. Presidente, eu queria só ouvir da Giovana o seguinte. Antes dessa questão de cravar que há concomitância, eu estou realmente em dúvida se há ou não concomitância. Ela entendeu que, para não prejudicar o contribuinte, eu vou fazer essa interpretação extensiva, embora você não concorde com a interpretação extensiva. Eu acredito, eu acho que há sim uma interpretação extensiva aí. Estou presumindo alguma coisa através de uma decisão do juiz. Não é que ele fez errado, não. O contribuinte pode ter usado a questão dos efeitos, que é uma decorrência, mas por que, Giovana, você acha que vai prejudicar o contribuinte o fato de ele não está abrindo mão da discussão administrativa com relação ao ato? Por que isso? Em razão de uma ação judicial onde ele está discutindo a existência do débito. Porque se a gente reconhece aqui, não conhece o recurso, vai se convalidar na esfera administrativa a exclusão do contribuinte. Eu não entendi essa ligação. Eu queria só lhe ouvir. Veja só, pelas duas formas, se a gente não conhece do recurso, vai se convalidar a decisão administrativa, ou seja, pela exclusão, né, pela manutenção do ADE, o ADE vai estar mantido. Quando o processo chegar na unidade de origem, o que é que ela deveria fazer, que é a recomendação que o conselheiro Lisandro propôs? Observe o que foi decidido na Justiça, se não existem os débitos, se a decisão for favorável ao contribuinte, ele provavelmente vai anular o ADE. Né? Isso seria o não conhecimento, mas aí o não conhecimento implica, na verdade, a manutenção do ADE. Se a gente não reconhece a concomitância, certo? Que o outro caminho é não reconhecer a concomitância, da mesma forma, a gente teria que ratificar o ADE. Por quê? Porque existe uma prejudicialidade externa em relação à discussão da existência ou não do débito perante a Procuradoria, mas até no momento em que o ADE foi proferido, existia o débito e estava lá. E a gente ainda não tem o trânsito em julgado daquela ação, se o débito existe ou não. Então, você teria que, da mesma forma, dizer que o ADE foi correto. Porque na hora que ele excluiu, existia o débito com a Procuradoria. Entendi. Entendeu? Então, a gente, de certa forma, se a gente não conhecer do recurso, baixa para a unidade de origem, e a unidade de origem vai avaliar o que está sendo feito na ação judicial. Se a gente conhece do recurso, da mesma forma, a gente vai ter que manter o ADE. E aí a unidade de origem vai se ater ao que está na decisão judicial. Na verdade, é isso que eu digo, o resultado em si vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo, é só o caminho a ser tomado. E aí, se a gente para aqui e pede uma diligência para que a unidade de origem coloque a petição inicial para a gente decidir aqui se o objeto está exatamente igual ou não, se não tiver, a gente não reconhece, que vai dar o mesmo, porque se a gente não reconhecer a concomitância, a gente vai ratificar o ADE. Ao fim e ao cabo, o ADE vai ser ratificado. Então, talvez seja melhor, de fato, encurtar o caminho e dizer o seguinte: unidade de origem, siga aí o que está na decisão judicial, se os débitos estão suspensos, a decorrência lógica é suspender o ADE. Entendeu? Então, Lisandro, você colocar na sua decisão uma recomendação para que a unidade de origem se atente à decisão judicial. Se os débitos estiver lá suspenso, suspende o ADE. Se os débitos forem extintos de acordo com a lei judicial,
cancela essa ADE, é isso? Isso. Com a recomendação. A redação ficou assim: voto por não conhecer do recurso voluntário, aceito sugestões. Voto por não conhecer do recurso voluntário, sendo da competência da unidade de origem, o acompanhamento da ação judicial tal, ação anulatória de débito tal, para que os efeitos de seu trânsito em julgado sejam nesses autos refletidos. Os efeitos decorrendo da decisão, que pode ser uma decisão para suspender a exigibilidade do débito, tem que suspender os efeitos do ADE. Até porque é isso que ele pede no recurso voluntário, né? Não, eu suspendo agora. Aí é uma marcha judicial, né? Sim. Eu recomendaria, então, você dizer isso. Recomenda-se o acompanhamento da discussão judicial, onde a suspensão dos débitos mencionados no ADE, se for suspenso, suspende a ADE. Quando for extinto, decisão judicial, extingue o ADE. É isso, então, mais ou menos isso. É uma recomendação, na verdade, né? O que você está fazendo. É uma recomendação. Não está determinando nada. Do jeito que foi feito lá em Giovana. Eu acompanho nesses termos aí, presidente, o voto do relator. Tá bom, o doutor Daniel, então, acompanhou, doutor Lisandro, o relator, doutor Lucas. Na verdade, eu entendo que há concomitância, sim, aqui no caso, porque é uma ação anulatória que está discutindo o débito. Esse débito, se ele conseguir eliminar qualquer decisão nossa aqui, vai ser totalmente precária, porque a liminar vai ter efeito superior e muito mais amplo sobre qualquer decisão nossa. Então, e até, assim, acho válido as recomendações, mas também isso vai, agora que houver concomitância, isso depende do contribuinte conseguir que o juiz determine um encaminhamento de um ofício, de uma ordem, para que a Receita cumpra a ordem judicial. Acho louvável a gente manter essas recomendações, mas eu acho que elas são, de certa forma, até desnecessárias, porque, a depender da decisão judicial, ela vai ter que ser cumprida, seja ela qual for, entendeu? Então, nesse caso, eu peço venha, assim, em relação às discussões, mas eu acho que a concomitância existe e eu acompanho integralmente o relator. E se tiver qualquer eventual recomendação, eu também acompanho sem problema nenhum. Excelente, esse ponto eu ia fazer quando eu fosse votar exatamente isso. O fato do nosso julgado aqui ser claramente afetado pela decisão judicial é a maior evidência que é a concomitância. É a maior evidência que é a concomitância. Você acha que o juiz não vai afetar qualquer coisa que eu fale aqui sobre a ADE? Claro que vai. Isso é a maior evidência que está sendo discutido, isso que a gente está julgando lá. Muito bem, isso que o doutor Lucas falou, exatamente isso, que eu ia até falar isso quando eu fosse votar. Eu concordo integralmente com o seu voto. Então, doutor Rafael. Caiu. Acompanho o relator, presidente. Concordo com o Giovana também, que no final do dia dá na mesma também. O efeito prático será o mesmo. Uhum. Na verdade, vocês veem, o efeito prático vai ser ficar sob crivo da justiça. Entendeu? A doutora Mauritânia, então a doutora Rafael também acompanhou, a doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Doutora Bárbara. Em consideração ao que Giovana falou e o que o Dornelas falou, eu vou acompanhar também. Tá bom, então, na verdade, eu também acompanho. Então, ficou não conhecer do recurso por unanimidade de votos, tendo em vista a concomitância. O resultado desse item é 40. Presidente, não seria conveniente constar da ata o dispositivo com a recomendação? Ou não? Ou só põe não conhecer de acordo com o voto? De acordo com o relator, né? Tá ótimo. Eu acho que pode ser nos termos do voto do relator, né? Porque eu acho que aí a gente vai ter que buscar o da doutora Giovana também uniformizar, né? Porque eu também teve, né? Aquele anterior, né? Entendeu, doutora? Eu acho melhor não botar, a gente corre o risco maior de embargo depois e vai querer... Eu boto nós temos o voto do relator e nós temos o voto da relatora, e vocês fazem as recomendações no corpo do voto, eu acho melhor. Então, ótimo. A recomendação ali, no finalzinho, aquele trechinho já anterior à conclusão do voto ali, o parágrafo anterior é a recomendação. Normalmente a unidade de origem, ela vai ler aquilo ali, o importante é que realmente a unidade de origem visualize ali, a gente deixando bem no finalzinho,
Acho que não tem problema, não. Ó, Pessoal, 41, que seria o próximo, então, saiu de pauta. Agora a gente tem 42, 44 e 45. 46 e 55 também sai. Então, são 3 processos. Vamos ver que a gente consegue adiantar até 12h30. Eu vou parar 12h30. Dá para não estender muito. Então, acho que é o doutor Lisandro ainda, né? Porque 41 é o doutor Lucas, mas foi retirado de pauta. Então, doutor Lisandro, 42 agora é outra matéria, conhecimento, mas parece que é súmula Carf 2, né? Que ele deve estar alegando só inconstitucionalidade, alguma coisa assim. Parece que é simples, pelo menos pelo tema. RT, Staslevski, Design Gráfico Ereli. E tem 42 da pauta, atualizando ainda na relatoria. bom, trata-se de recurso voluntário contra a corda da DRJ, que manteve a exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de 1 de 1 de 2013, pela existência de débitos inscritos em dívida ativa da União, cuja exigibilidade não estava suspensa. Então, peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida. Na decisão da recorrida, reporta-se que a interessada alegou em manifestação de conformidade que foi excluído indevidamente do Simples por possuir débito, tendo interposto em 3 de 11 de 2011 a ação ordinária, aí ele diz o número da ação ordinária, obtendo liminar, determinando que a União se abstenha de vedar a inclusão da parte autora no Simples Nacional, ou, se já incluída, que se abstenha de excluí-la ao fundamento da existência de débitos, haja vista a inconstitucionalidade do artigo 17.5 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, aqui também tem a questão da concomitância, tá? Eu fiquei até em dúvida qual o destino dá nesse caso aqui, mas vamos já chegar no voto, né? Mas ele entrou com uma ação discutindo a própria Lei Complementar 123. Eu acho que nessa época não tinha ainda a decisão sobre esse assunto no Supremo. Bom, informa que posteriormente foi proferida a sentença extinguindo a demanda em relação ao pedido de parcelamento de débitos contraídos no âmbito do Simples Nacional e julgando o parcelamento procedente o pedido para determinar a reinclusão no Simples Nacional retroativamente a 31 de 12 de 2010, independentemente de existência de débitos, haja vista a inconstitucionalidade da Lei Complementar 123. Desta forma, conclui que a Receita Federal pretende descumprir a ordem judicial por meio do ADE. Essa é a manifestação de conformidade dele. A DRJ indeferiu a manifestação de conformidade, apresentada através do acórdão, por entender que a empresa está corretamente direcionada ao ato de exclusão, posto que, a despeito de que a constitucionalidade do artigo 17 estava sendo discutida judicialmente, o TRE da 4ª Região deu provimento à apelação da União. Ele tinha uma decisão, mas ela foi cassada no TRF da 4ª Região e subiu o processo em repercussão geral, para se discutir a ação judicial, não é só uma, são várias, né? Eram várias, discutindo a constitucionalidade do artigo 17.5, que diz que a Receita Federal pode sim, os entes federais, na verdade, podem sim, a Estado, municípios e União, excluir um contribuinte por conta de débitos em aberto. Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário em que repete os argumentos da manifestação de conformidade. Bom, eu coloquei lá como conhecimento, presidente, porque é uma questão a ser discutida, mas a minha conclusão é no sentido de negar provimento. Eu não coloquei aqui, mas posso colocar também,
Mas eu fiquei em dúvida, porque são vários contribuintes que vão lá no judiciário discutir a constitucionalidade da lei complementar 123. Então, não é vamos dizer assim, não há uma referência direta ao ADE específico, tal como tinha no outro processo. É um pedido mais genérico, né, que eu leio com seus efeitos, né. O meu voto inicial era por não conhecer. Nesse caso aqui, eu fui no processo, vi como é que estava o processo judicial lá da TRF da 4ª Região, mas eu acabei colocando o dispositivo como negar provimento. Por quê? Porque não havia mais, aliás, comprovadamente, suspensão da exigibilidade dos débitos trazidos no ADE, entendeu? Era o que ele pedia lá na ação judicial, né? A suspensão da exigibilidade dos débitos. E, por não haver, então, a ADE nega o provimento, no caso, até porque não há mais ação, acredito não haver mais nem essa ação judicial aqui. Bom, o voto é curto, o recurso é tempestivo, conheço do recurso, com os demais requisitos. Trata-se de manifestação de conformidade apresentada pela contribuinte contra o ADE 579881, de 2012, que excluiu a contribuinte do Simples Nacional a partir de 2013, que possui débitos com a Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa. Foi a conclusão do ADE. A interessada alegou que foi excluído indevidamente do Simples Nacional em 31 de 12 de 2010 por não possuir débitos. Essa exclusão aqui que ele está colocando é outra exclusão. Eu não sei se vocês estão entendendo, ou se eu fiz confusão, mas eu entendi que ele foi excluído antes desse que tem efeitos a partir de 2013, ele teve uma outra exclusão com efeitos a partir de 2010, né, que também por possuir débitos com a Receita Federal, tendo interposto em 3 de 11 de 2011, então mais um motivo aqui para entender de que não é esse ADE, porque esse ADE é posterior, esse ADE é de 2012, com efeitos a partir de 2013. Então, ele traz isso, que obteve uma liminar nessa ação a protocolar em 3 de 11 de 2011, em que a União determina que a União se abstenha de vedar a inclusão do Simples Nacional, ou se já incluída, que se abstenha de excluí-la, ao fundamento da existência de débitos. Considerando a data da ação judicial, 3 de 11, infiro que a ação judicial não se referia à exclusão que instruiu os presentes autos, que se reportam a um ato declaratório de setembro de 2012. Mesmo assim, conforme já destacado na decisão de piso, a despeito de a constitucionalidade do artigo 17 ter sido discutida judicialmente, o TRF da 4ª Região deu provimento à apelação da Fazenda, confirmando a constitucionalidade do mandamento legal, que é o artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar 123. Adiciona-se que o recurso extraordinário 627 do Rio Grande do Sul foi julgado em 30 de 10 de 2017 sob o regime de repercussão geral reconhecida, em que o STF decidiu pela constitucionalidade do artigo 17, Lei Complementar 123. Então, aqui, por não ser em específico a discussão do débito, ser uma de constitucionalidade, eu acabei conhecendo, mas estou aberto aí a sugestões. Pelo exposto, voto por afastar as alegações de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário como voto, presidente. Alguém levanta preliminar de não conhecimento por concomitância? Não, esse aqui para mim está tranquilo. Esse aqui para mim não. Esse aí, por causa da questão da data do processo, a discussão seria boa se não tivesse a data do processo. Aí sim, mas como tem a data do processo, está claro que não é concomitante. Né? No caso, se referir a outro período de apuração na ação judicial.
Então, eu também não tenho dúvida quanto a isso, não. Então, Lisane está negando provimento ao recurso. Então, eu vou passar a votação. Então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Ornelas. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator também, presidente. Doutora Mauritânia. Com relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou por unanimidade de votos, 42 negaram o provimento ao recurso voluntário. 44 agora, 43 foi retirado de pauta, Banco Sul da Média, do Rafael. 44 do Rafael, eu não sei se é muito longo o 44. Mais ou menos, presidente. Dá uns 10 minutos, 8, 10 minutos. Não, então vamos fazer o 44, vai ficar o 45, vai ficar pendente, né? Então, jogando 45 também é longo? Ele é simples, mas é aquela história, a narrativa é longa, talvez fosse melhor deixar, que eu acho que pode cansar um pouquinho. Porque aí a gente vai ficar com 7 processos pendentes, porque a gente vai ter que começar para a pauta tarde que tem sustentação oral, entendeu? A minha narrativa não é tão longa não, presidente. Oi? A minha narrativa não é tão longa, não. Tá bom, então vamos fazer o 44, aí, doutora Giovana, se der, a gente faz o 45, senão a gente tenta resgatar depois também. Então, vamos em análise 44, JC Nunes, esportes, penalidades, relatoria, doutor Rafael. Com a palavra. Trato presente de análise de voluntário interposto em face de acordo de primeira instância que considerou impugnação procedente em parte, tendo por resultado crédito tributário mantido em parte. Então, foram lavrados autos de infração, de que se cientificou o contribuinte na data tal, de acordo com a informação constante do TVF, face à sua inércia em responder intimações que solicitavam fosse demonstrada a correta escrituração das receitas oferidas por meio de pagamentos indicados por empresas administradoras de cartões. Aí constituiu-se o crédito tributário, sendo sido aplicada a multa qualificada. Resignado, o contribuinte apresentou impugnação em caráter preliminar. Ele diz que essa base de cálculo apurada pela fiscalização diz respeito a outro contribuinte, haja visto que a JC Nunes foi sucedida no mesmo domicílio e atividade pela Victory, uma sociedade empresária pertencente à esposa do titular da impugnante e filho de ambos. Então, desse modo, quando acabou a JC Nunes, que é a empresa autuada, seguiu-se a Victory, uma empresa familiar também. As vendas de setembro a dezembro de 2008, encontros declarados na DIPJ, da sucessora Victory. Nas transações com cartão de crédito, as operadoras costumam levar até 60 dias após a consumação de venda para efetuar o respectivo pagamento. Por esse motivo, os valores apurados pela fiscalização entre janeiro e fevereiro de 2018 se referem a vendas realizadas no ano anterior. Durante o período que esteve atividade em 2008, escriturou devidamente saídas, apurou e recolheu corretamente tributos, conforme se verifica em DCTF, DIPJ e GIS do ICMS do período. Não é cabível imposição de multa de ofício, porque cumpriu com todas as obrigações acessórias e atendeu às solicitações da fiscalização. Tampouco é razoável a aplicação de juros, que qualifica de exorbitante, e há vícios insanáveis nos autos. Em primeiro lugar, por erro de identificação do sujeito passivo, em segundo lugar, por ausência de materialidade. No mérito, ele alega que, tratando em lançamento por homologação, a questão já estaria sujeita à homologação tácita do fisco. Os tributos possuem caráter pessoal e não podem ser exigidos de terceiro, salvo nas hipóteses do 121 do CTN. Que parte dos créditos tributários internos já estariam decaídos, haja visto que o prazo assinado ao fisco para constituí-los, em se tratando de lançamento em que há pagamento antecipado é de 5 anos, contado desde a ocorrência do fato gerador. Os valores declarados em DIPJ e pagos pelo contribuinte enquanto estava ativo em 2008, 3 milhões e tanto, conforme tabelas, não foram levados em consideração pela fiscalização. E acrescento que não é razoável supor que os valores imputados como emissão de receita pela fiscalização possam corresponder a uma percentagem tão grande do faturamento combinado da JC Nunes, hora autuada, e a Victory, sua sucessora. Então, sobrevém a decisão da DRJ, que decide contra a nulidade, MPF, lançamento de reflexos,
que em relação ao tributo e contribuição contido no MPF também configurarem como base dos mesmos elementos de prova infrações à norma de outros tributos, eles serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização. Quanto à multa de ofício, somente aplicável quando a autoridade fiscal faz prova de modo inconteste a presença do dolo específico, então nesse caso aí caiu a multa de 150%. Defasagem entre a data do recebimento de vendas efetuadas por meio de cartão de crédito e da realização do negócio jurídico. Não merece prosperar por ausência de provas a alegação a respeito de suposta defasagem temporal de até 60 dias, entre o momento em que operadores de cartão depositam os valores referentes a vendas, cabendo ao interessado demonstrar os fatos por meio de demonstrativos e contratos com as instituições financeiras. Carência de escrituração. Dado que o contribuinte não fez prova da apropriação das receitas provenientes das operações com cartões de débito e crédito, procede o lançamento da receita omitida. Sucessão. Ausência de demonstração de pagamentos efetuados em favor da sucessora. A contribuinte não fez prova de que os valores pagos pelos operadores de cartão, em seu próprio nome, beneficiaram de fato a sociedade empresária que a sucedeu no mesmo ramo e domicílio. Impugnação procedente em parte, crédito tributário mantido em parte. O que caiu, a gente viu aí, foi a multa de 150. E resignado, o contribuinte apresentou voluntário, que repete os argumentos expedidos no subitem tais, adicionando que tanto é verdade o acima referido, que ao se fazer a consulta aos dados cadastrais da Cielo, a afiliação da empresa Victor só ocorreu em 5 de fevereiro de 2009. Ou seja, somente a partir dessa data, as operadoras de cartão de débito e crédito identificaram a venda como realizadas pela Victor e não mais pela JC Nudes, né? Então, deveria a sucessão empresarial familiar, empréstimo de maquininhas, etc. Esse é o relatório, presidente. Pode passar o voto, né? Acho que não... Alguma dúvida, pessoal, adicional? Voto. O voluntário é tempestivo pelo que dele conheço. Preliminar processual MPF. Então, aquela discussão antiga, né, dos tributos aí, se já estão inclusos ou não. Então, a DRJ falou assim, sólida jurisprudência administrativa, de acordo com a qual o MPF é um instrumento de controle da atuação da administração tributária federal, incapaz de comprometer a validade do lançamento, ato administrativo vinculado obrigatório lavrado no exercício de competência definida em lei, conforme artigos 3º e 142 do CTN. Aí, lá nos termos da portaria da Receita, né, que fala que, na hipótese que as infrações apuradas em relação ao tributo contido também configurarem com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos, estes serão considerados incluídos no MPF, independentemente de menção expressa. Então, ainda trago uma doutrina que fala sobre isso. Então, neste tópico, portanto, tratando-se o MPF, hoje TDPF, de mero controle da administração tributária, não influindo na legitimidade do lançamento tributário, não prospera o argumento da recorrente no sentido de que a inclusão de outros tributos não indicados no MPF constitui flagrante ilegalidade. Preliminar de mérito, decadência. O acórdão de piso assim dispõe. No caso concreto, o fato gerador do imposto de renda apurado em bases trimestrais mais remoto ocorreu em 31/3/2008. Ora, como a ciência do auto de infração impugnado deu-se em 31/1/13, não há que se falar em decadência, haja visto que o prazo decadencial estabelecido pelo 150 do CTN expiraria em março de 2013. O mesmo se aplica aos tributos apurados em bases trimestrais. Ademais, como não foram apresentadas provas das alegações sobre a defasagem dos recebimentos relacionados a períodos anteriores a janeiro de 2008, também esta questão preliminar é improcedente, posto que não houve lançamento relacionado a tais períodos. Assim, digo eu, não pode proceder a alegação da recorrente no sentido de que receitas auferidas por meio de vendas realizadas na modalidade crédito por meio dos cartões trazem embutidas defasagem de meses entre a realização do negócio jurídico de compra e venda e efetiva realização da receita. Temos que os valores apontados como crédito nos primeiros meses de 2008 respeitam o ano de 2007, configurando a decadência deste. Quando ela mesma assenta que, a fazer prova do alegado, solicitou aos operadores de cartões demonstrativos que associam os valores recebidos aos meses em que as transações comerciais foram realizadas e o contrato firmado com estas, que demonstra o retardo nos pagamentos à empresa. Tais documentos são complexos de se obter, mas já foram solicitados. Assim que encaminhados pelos operadores de cartões, estaremos juntando as autos desse processo de modo a comprovar cabalmente a defasagem entre valores de receita.
sigo eu, é que, transcorridos quase 7 anos entre a interposição do voluntário e a realização desta sessão de julgamento, nenhum dos mencionados documentos foram juntados aos autos. Mérito: defasagem entre valores de receitas de cartões declarados pelo contribuinte e os apurados pela fiscalização. Como visto no item anterior, não pode mesmo prevalecer o argumento da recorrente no sentido de que, de acordo com o já exposto na impugnação e reiterado neste recurso, as receitas auferidas por meio do recebimento das vendas realizadas com cartões trazem embutidos uma defasagem de até 10 meses entre a realização do negócio jurídico de venda e a efetiva realização da receita, vez que nada comprova acerca de tal ocorrência. Omissão de receita de vendas. O acórdão da autoridade julgadora de piso assim dispõe. Então, a DRJ faz toda uma análise aí, né? Então, ficam claras as diferenças existentes entre valores registrados nos livros contábeis do contribuinte e os constantes da DACOM. Há divergência entre valores consolidados pela fiscalização, que é a terceira coluna da tabela, ali em cima, e os declarados e escriturados pelo contribuinte. Houve, ademais, como se nota na terceira coluna da tabela acima, transferências de recursos efetuados por operadores de cartão de crédito em favor da JC Nunes durante todos os meses do ano calendário de 2008, independentemente da sucessão referida pelo impugnante. A escrituração contábil da pessoa jurídica aponta como total de débitos na conta caixa tão somente o montante de 3 milhões, enquanto na conta contábil, conta corrente matriz, foi debitado apenas R$ 97 mil. Não há referência no razão a uma conta corrente da filial. Ainda que se considerasse a sucessão ocorrida em 31/8 de 2008, a consolidação efetuada na tabela acima revela que foram transferidos por operadores de cartão de crédito aos CNPJ da matriz e filial da JC Nunes até aquela data um total de 3.480.000, enquanto no mesmo período transitar na débito das contas caixa e conta corrente matriz tão somente 3.280.000. JC Nunes foi intimada e reintimada a demonstrar a relação existente entre os valores declarados pelos operadores financeiros e as vendas que efetuou, matriz e filial. Entretanto, nunca esclareceu as discrepâncias apuradas, limitando-se a trazer o feito cópia de guias do ICMS, que não atende esse propósito, haja vista que não discrimina os vínculos necessários entre valores financeiros recebidos e respectivas operações. Aí, quanto à sucessão, analogamente, o argumento da impugnante sobre a sucessão ocorrida em 31/8 de 2008, data a partir da qual todas as operações comerciais no seu domicílio fiscal foram transferidas para a sucessora, apesar de plausível, carece de provas que a sustentem. Com efeito, o que se verifica nos autos é que as empresas operadoras de pagamento por meio eletrônico declararam ter efetuado pagamentos em favor da beneficiária com o CNPJ de JC Nunes antes e depois da sucessão ter ocorrido. E, em ambos os casos, a impugnante não apresentou elementos que associassem quantias depositadas às respectivas operações comerciais próprias ou da sucessora, lacuna que torna impossível o acolhimento da alegação. Em suas razões no âmbito do voluntário, a recorrente afirma que a base de cálculo consubstancia o auto de infração trata-se de operações de vendas na modalidade de cartão de crédito e cartão de débito, pagos pelos administradores relativos às operações da JC Nunes e da Victory, suas sucessoras, para a qual lhe foram disponibilizados pelos respectivos operadores as mesmas máquinas de cartão de crédito e débito anteriormente usadas na JC Nunes. Em consulta aos dados cadastrais da Cielo, a afiliação da empresa Victory só ocorreu em 5 de fevereiro de 2009 e faz remissões a tabelas já apreciadas pela autoridade julgadora de piso, como visto do trecho acima. Para corroborar suas razões, todavia, limita-se a trazer aos autos documentos já apreciados pela primeira instância de julgamento e tido por insuficientes, quais sejam condição de suspensa junto à RFB, DIPJ 2009 e GIAs referentes a si, e cartão CNPJ, GIAs de abril a dezembro de 2008, DIPJ, livros de apuração do ICMS de abril a dezembro de 2008 e livros de entradas e saídas de abril a dezembro de 2008 da Victory, artigos esportivos. Ou seja, tudo que ele traz aí são documentos de preenchimento só dele e da sua empresa sucedida, não trazendo aí aos autos os livros comerciais aí, contábeis que requerem suas formalidades, como diário, razão. Então ele traz só, na verdade, escrituração fiscal aí. Então, nesse tópico, por não esclarecer discrepância entre suas escriturações contábil e fiscal e os extratos fornecidos pelos operadores de cartão de débito e crédito, não assiste razão à recorrente. Conclusão: por todo exposto, conheço o voluntário, afasto as preliminares e no mérito nego-lhe provimento. É o voto, presidente. Alguma dúvida, pessoal? Acho que a insuficiência probatória, ele tem uma alegação de sucessão aqui, mas não provou, né?
E o resto é Essa questão de... sucessão da defasagem aí da receita lá de que não seria janeiro, fevereiro, seria o novembro, dezembro do ano anterior. Mas, assim, se ele quisesse dizer que tinha essa defasagem, ele poderia comprovar que foi oferecida a tributação no ano anterior, né, para desconstituir. Mas, enfim, eu acho que não tem prova suficiente para desconstituir a autuação. Eu vou colher os votos, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Nelas. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lisandra. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então esse item ficou por unanimidade de votos novamente, negar provimento ao recurso voluntário. Só recapitulando aqui, a gente então fez o 44, que o resultado eu acabei de proclamar. Eu vou interromper aqui, pessoal, porque a gente tem que voltar 2 horas, porque tem sustentação oral. Então, na verdade, a gente volta às 2. Aí acho que, na verdade, o 45 a gente faz em outro momento, a gente tenta resgatar aqueles que ficaram para trás. Adriana, acho que pode interromper